A funcionária recolhia as sobras do restaurante. O bilionário a seguiu e descobriu algo impactante. Heitor Vasconcelos deteve a taça de cristal a milímetros dos lábios. Sua respiração cortou-se de repente. O burburinho do restaurante mais exclusivo da zona sul de São Paulo desapareceu de sua mente, engolido por um zumbido ensurdecedor que lhe gelou o sangue. À sua frente, a apenas 3 mesas de distância, havia um fantasma. Seus sócios alemães falavam de uma fusão farmacêutica de 50 milhões de dólares. O advogado gesticulava mostrando gráficos de lucros. Heitor não ouvia uma única palavra. Seus olhos escuros e habitualmente frios estavam cravados na estação de serviço do canto, onde os garçons jogavam os pratos sujos. Ali estava ela, Isabela. Heitor piscou com força, acreditando que o estresse lhe estava pregando uma peça, mas não. Era a mesma mulher que havia abandonado há 5 anos. A mesma mulher brilhante, a enfermeira de emergência com um futuro impecável, a única pessoa que o havia amado antes de sua conta bancária ter 9 zeros. Mas a mulher que estava vendo agora não se parecia em nada com a lembrança que o atormentava em suas noites de insônia. Usava um uniforme médico azul marinho, completamente desgastado e desbotado pelas lavagens. Sobre o uniforme, um avental preto de restaurante, manchado de gordura e molhos, e o cabelo preso em um rabo de cavalo apressado. Suas mãos, antes suaves e precisas ao curar feridas, agora estavam envolvidas em grossas luvas de borracha amarelas, rachadas pelo uso. Heitor sentiu um golpe físico no estômago. Ele a observou mover-se com uma rapidez nervosa, quase paranoica. Isabela não estava limpando as mesas. Estava roubando com movimentos calculados para evitar que o gerente do restaurante a visse. Isabela raspava os restos de comida dos pratos finos, pedaços de salmão pela metade, pão intacto, sobras de risoto. Tudo ia parar rapidamente em umas sacolas plásticas transparentes que escondia em um balde de limpeza sob a estação. Senhor Vasconcelos, concorda com a cláusula de exclusividade? Perguntou o advogado interrompendo o transe. Heitor não respondeu. Não desviou o olhar. Viu como um garçom de terno impecável passava junto a Isabela e a empurrava acidentalmente com o ombro. Saia do caminho, lixo, sibilou o garçom, irritado por ter que desviar da funcionária de limpeza. Se o gerente te vir revirando as sobras de novo, ele te demite hoje mesmo. O magnata, acostumado a destruir empresas rivais com uma única ligação, sentiu que o ar lhe faltava. Esperou que Isabela se levantasse, que mostrasse aquela fúria indomável que sempre a havia caracterizado. Esperou que ela gritasse, que se defendesse, mas não o fez. Isabela abaixou a cabeça. Seus ombros encolheram-se submissos, derrotados. Murmurou uma desculpa inaudível. Agarrou com força a sacola plástica cheia de sobras e continuou limpando a mesa com um pano sujo. Essa imagem quebrou algo dentro de Heitor. A culpa que havia enterrado sob camadas de ternos sob medida, carros blindados e mansões de mármore, explodiu de repente. Senhor Vasconcelos, insistiu o sócio alemão, visivelmente irritado pela falta de atenção. Heitor soltou a taça de cristal, que bateu na mesa derramando vinho tinto sobre os documentos milionários. O líquido escuro expandiu-se como sangue sobre o papel. A reunião acabou, disse Heitor com uma voz tão grave e áspera que silenciou a todos na mesa. O que, Heitor? Estamos prestes a assinar. Tentou intervir seu advogado com os olhos arregalados. Heitor levantou-se de repente. A pesada cadeira de carvalho arranhou violentamente contra o chão de mármore, atraindo os olhares de vários comensais da elite paulistana. Não se importou. Não se importava com os 50 milhões. Não se importava com a fusão. Deu um passo em direção à estação de serviço. Precisava falar com ela. Precisava entender como a mulher mais inteligente que conhecia havia terminado mendigando pelas migalhas dos ricos. Mas justo quando ia cruzar o salão, as portas duplas da cozinha abriram-se de repente. O gerente do restaurante apareceu agarrando Isabela pelo braço com violência. Eu te disse que não queria te ver no salão com essa roupa suja, gritou o gerente em voz baixa, mas carregada de veneno. Para o beco, tire seu lixo por trás. Isabela não resistiu. Agarrou suas 2 pesadas sacolas plásticas transparentes e desapareceu empurrada pelo gerente para as profundezas da cozinha. Heitor cerrou os punhos. Sentiu um impulso selvagem de ir à cozinha, pegar o gerente pelo pescoço e comprar o maldito restaurante inteiro só para demiti-lo na hora. Mas parou.
Se Isabela o visse ali vestido com um terno de grife caríssimo, a humilhação seria grande demais para ela. Tinha que saber a verdade primeiro. Tinha que saber para onde ela ia. Sem se despedir de seus sócios, ignorando as chamadas de seu advogado, que gritava seu nome no restaurante, Heitor caminhou rápido para a saída principal. O jogo havia mudado. O passado acabava de se chocar contra seu presente. A noite em São Paulo era quente e opressiva. Heitor saiu do restaurante quase correndo. O manobrista mal teve tempo de trazer sua caminhonete blindada cor preta carvão. Seu chofer de segurança privada lhe abriu a porta traseira como de costume. "Desce, Gilmar, eu dirijo hoje", ordenou Heitor de forma cortante. O guarda de segurança piscou desconcertado. Heitor nunca dirigia. "Mas, senhor Vasconcelos, os protocolos de Segu." "Desce da minha caminhonete agora", rugiu Heitor. O chofer obedeceu no mesmo instante. Heitor subiu ao banco do motorista, ligou o motor voito com um rugido abafado e acelerou bruscamente, deixando para trás as luzes douradas e as vitrines de luxo da avenida principal. Virou o volante em direção ao beco traseiro do restaurante. Chegou bem a tempo. Sob a luz bruxuleante de um poste quebrado, viu Isabela sair pela porta de serviço. Caminhava rápido, curvada pelo peso das duas grandes sacolas plásticas que carregava. Não levava bolsa nem jaqueta, apenas aquele uniforme desgastado e uns tênis rasgados que rangiam contra o asfalto molhado. Heitor apagou as luzes da caminhonete. A uma distância prudente de 50 metros, começou a segui-la. O trajeto foi uma tortura silenciosa. Isabela caminhou 5 quarteirões até chegar a uma parada de ônibus enferrujada e vandalizada. Heitor parou a caminhonete na esquina, oculto nas sombras. Viu como ela se abraçava na escuridão. Viu como revisava o interior de suas sacolas plásticas transparentes. Heitor estreitou os olhos para ver melhor. À luz dos faróis dos carros que passavam, notou algo estranho no lixo que Isabela havia recolhido. Não eram apenas sobras de comida. Na segunda sacola, havia caixas de papelão amassadas, frascos de vidro vazios e o que pareciam ser mangueiras de soro intravenoso resgatadas do container de reciclagem da farmácia da esquina. O que diabos estava fazendo uma ex-enfermeira de elite com lixo médico descartado? Um ônibus urbano velho, soltando uma nuvem de fumaça preta pelo escape, freou rangendo em frente à parada. Isabela subiu arrastando as sacolas. Heitor pisou no acelerador. A imponente caminhonete blindada começou a seguir o transporte público caindo aos pedaços. A paisagem mudou drasticamente. Deixaram para trás os arranha-céus iluminados, as mansões com guardas armados e os bulevares limpos. O ônibus começou a subir pelas ruas íngremes da periferia. O asfalto desapareceu, substituído por terra, buracos profundos e cães de rua famintos revirando o lixo. Heitor sentiu um nó na garganta. O contraste era brutal. Ele dormia em lençóis de seda egípcia. A mulher a quem jurou amor eterno viajava de noite para a miséria absoluta. O ônibus finalmente parou na parte mais alta e escura da favela. Um labirinto de casas a meio construir empilhadas umas sobre as outras na encosta do morro. As paredes eram de tijolo rachado, exposto e sem pintura. Os telhados, simples chapas de metal enferrujado sustentadas por pneus velhos para que o vento não as levasse. Isabela desceu do ônibus. A rua era estreita demais e íngreme para a caminhonete de Heitor. Ele desligou o motor, tirou o seguro da porta. Sabia que estava quebrando todas as regras de segurança. Um homem com um relógio de grife no pulso caminhando sozinho por aquele bairro à meia-noite era um alvo móvel. Mas o medo não existia em sua mente naquele momento. Só existia a urgência desesperada de saber o que havia acontecido com Isabela. Desceu do veículo pisando no barro úmido com seus sapatos italianos. Fechou a porta sem fazer barulho e começou a segui-la a pé, mantendo a distância, colando-se às sombras dos muros inacabados. O cheiro de umidade, de lenha queimada e de esgoto inundava o ar. A respiração de Heitor era pesada. Via a silhueta de Isabela caminhar com dificuldade pela ladeira íngreme, parando de vez em quando para recuperar o fôlego. Seus joelhos tremiam pelo esforço de carregar as sacolas, mas não parava. Havia uma urgência em seus passos, uma determinação feroz. Finalmente, Isabela parou em frente à casa mais precária de todo o quarteirão. Era uma estrutura pequena, quase afundada no terreno. A porta não era mais do que uma chapa de metal amassada, assegurada com uma corrente fina. Uma luz quente, amarelada e muito tênue,
filtrava-se pelas frestas da porta. Heitor escondeu-se atrás de um muro de blocos de concreto a escassos 10 metros. Seu coração batia com tanta força que lhe doía o peito. Observou Isabela deixar as sacolas no chão de terra. Tirou as luvas amarelas com pressa, enfiou uma chave enferrujada no cadeado e empurrou a pesada porta de metal. A porta rangeu abrindo lentamente. Heitor prendeu a respiração. Ia sair de seu esconderijo, ia gritar seu nome. Ia tirar um cheque, ia fazer o que estivesse em seu poder para tirá-la daquele inferno. Imediatamente deu um passo à frente, abrindo a boca para falar. Mas então algo o paralisou por completo. A luz quente do interior da casa banhou o rosto de Isabela, revelando um sorriso repentino, um sorriso cheio de um amor puro e desesperado que apagou todo o cansaço de seu rosto. "Já cheguei, meu amor", sussurrou Isabela com a voz embargada, mas doce. Da escuridão do interior da casa precária, uns pequenos pés descalços correram em direção à porta. Heitor congelou. Seus olhos se arregalaram desmesuradamente. Um calafrio de terror e assombro percorreu sua coluna vertebral, cravando-o no chão enlameado. No umbral da porta, agarrando-se à perna da calça de Isabela, apareceu um menino. Tinha uns 4 anos. Usava uma camiseta cinza grande demais para seu pequeno corpo magro. Mas não foi a pobreza do menino o que deixou Heitor sem oxigênio nos pulmões. Foi seu rosto. À luz tênue daquela casa de chapa, Heitor viu seus próprios olhos, viu seu próprio nariz, viu o mesmo cabelo preto e rebelde que ele tinha em sua juventude. O menino tossiu fortemente, um som seco e doentio que ecoou no silêncio da rua antes de levantar a vista para Isabela. "Trouxe meu remédio, mamãe?" perguntou o pequeno com uma voz frágil e cansada. Heitor recuou um passo, chocando-se bruscamente contra o muro de concreto. O impacto lhe tirou o ar. Levou uma mão trêmula à boca, tentando abafar o grito de puro terror e realização que ameaçava rasgar sua garganta. 5 anos. Ele a havia abandonado há 5 anos exatos. O bilionário, o homem que controlava a vida e a morte no mercado farmacêutico, caiu de joelhos sobre o barro frio. O mundo inteiro desabou sobre seus ombros. Aquele menino doente, escondido na miséria absoluta, era seu filho. O barro gelado empapava as calças de lã italiana de Heitor, mas ele não sentia o frio. Não sentia nada mais que o golpe violento de seu próprio coração contra as costelas. Ajoelhado na escuridão, com as mãos afundadas na terra úmida da favela paulistana, não podia desviar o olhar da cena que se desenrolava a 10 metros dele. A porta de metal enferrujado continuava entreaberta. A luz amarelada recortava as silhuetas da mulher que havia jurado proteger e do menino que não sabia que existia. "Sim, meu amor. Mamãe trouxe o remédio", respondeu Isabela com uma voz que tentava soar forte, mas que se quebrava pelo cansaço. Davi tossiu de novo. Não era a tosse de um resfriado comum. Era um som profundo, úmido e dilacerante que fazia o pequeno corpo encurvar-se completamente. Isabela deixou cair as sacolas de lixo imediatamente, ajoelhou-se no chão de terra compactada de sua casa e envolveu o menino em seus braços. Heitor abafou um soluço, apertando a boca com a mão suja de lodo. Os olhos de Davi eram seus olhos, a forma de sua mandíbula, o cabelo escuro e espesso. Era ver-se a si mesmo em um espelho do passado, mas frágil, desnutrido e habitando na miséria mais absoluta. "Dói o peito, mamãe", murmurou o menino escondendo o rosto no pescoço de Isabela. "Já vai passar, minha vida, já vai passar. Olha o que eu trouxe." De seu esconderijo, Heitor forçou a vista. Observou como Isabela, com mãos trêmulas, mas experientes, abria a sacola plástica que havia tirado do restaurante. Não tirou a comida, tirou os frascos de vidro vazios e as mangueiras de plástico que havia resgatado dos contêineres da farmácia. Heitor, o titã da indústria farmacêutica, o homem que decidia o preço da saúde de meio país, observou horrorizado o que estava ocorrendo. Isabela levou os frascos a uma pequena mesa de madeira coxa, tirou uma garrafa de álcool, seringas novas que havia comprado com suas poucas gorjetas e começou a lavar e esterilizar as mangueiras usadas com uma precisão clínica. Depois pegou 3 frascos que pareciam vazios. Com uma agulha fina, extraiu as últimas gotas residuais de cada um deles, reunindo a duras penas 1 mililitro de líquido transparente na seringa principal. Heitor reconheceu a etiqueta dos frascos, mesmo à distância. Era Pulmocalm B, um medicamento pediátrico de última geração para afecções respiratórias severas. Um medicamento que sua própria empresa fabrica
Um medicamento cujo preço ele mesmo havia triplicado no ano passado para maximizar as margens de lucro antes da fusão alemã. 1. Tratamento que custava mais de R$ 15.000 mensais. Isabela, uma enfermeira brilhante e com honras, estava arriscando sua liberdade, revirando o lixo biológico para extrair as sobras das ampolas descartadas pelos ricos só para manter vivo seu filho. O filho de Heitor. "Vem, senta aqui, campeão", disse ela, preparando-lhe um improvisado nebulizador caseiro conectado à seringa. O menino obedeceu sem reclamar, acostumado à rotina. Enquanto a máquina velha começava a zumbir, bombeando o medicamento resgatado para os pulmões de Davi, Isabela se deixou cair contra a parede de tijolos sem pintar. Fechou os olhos e, pela primeira vez em toda a noite, deixou escapar uma lágrima solitária que escorregou por sua bochecha suja. Heitor quis gritar, quis levantar-se, chutar aquela porta de chapa, sacar sua talão de cheques e comprar o hospital inteiro naquela mesma noite. Quis abraçar aquele menino e pedir perdão a ela até ficar sem voz. Apoiou-se no muro de concreto, pronto para sair das sombras, mas parou. O que ia dizer? "Oi, Isabela. Lamento ter te deixado pela herdeira de um império há 5 anos, quando me disse que precisava falar comigo de algo urgente. Ia irromper em sua casa vestido com um terno que custava mais do que ela ganhava em 5 anos limpando mesas. Ela fugiria, ou pior, o expulsaria a pontapés. E com justa razão, não." Heitor recuou um passo para a escuridão. A porta de metal fechou-se lentamente por dentro com um rangido metálico, cortando o raio de luz e deixando-o sozinho na fria e úmida penumbra da rua. Tinha que agir, mas tinha que fazê-lo com inteligência. A miséria de Isabela não fazia sentido. Era a melhor enfermeira de sua geração. Era solicitada nos melhores hospitais privados. Limpar sobras em um restaurante não era só produto do azar. Era uma impossibilidade estatística. Alguém a havia destruído e Heitor ia descobrir quem. Caminhou de volta para sua caminhonete blindada. Seus sapatos italianos estavam arruinados, seu terno manchado de barro, mas sua mente trabalhava a uma velocidade letal. Acendeu o motor voito. O rugido quebrou o silêncio da madrugada. Pegou seu telefone via satélite do compartimento e discou um número criptografado. Tocou 2 vezes. "Diga, senhor Vasconcelos." A voz do outro lado era áspera, profissional e sem vestígios de sono, apesar de serem 3 da manhã. "Moraes, preciso de tudo, absolutamente tudo." "Sobre quem, senhor?" "Isabela Rocha, ex-enfermeira no Hospital Santa Clara. Quero saber onde esteve nos últimos 5 anos. Onde trabalhou, quem a contratou, quem a demitiu, suas contas bancárias, seus registros médicos. Quero saber quem lhe vende o pão e quem lhe cobra a água. Quero isso na minha mesa às 7 da manhã. E Moraes?" "Sim, senhor. Se descobrir que alguém lhe fez mal, quero o nome dessa pessoa em letras vermelhas." O sol de São Paulo batia nas imensas janelas de cristal do corporativo Vasconcelos, mas o escritório principal no 40º andar estava submerso em um frio glacial. Heitor não havia dormido um único segundo. Estava de pé em frente à janela, olhando a cidade a seus pés, ainda com o mesmo terno manchado de lodo da noite anterior. A porta de madeira de mogno abriu-se às suas costas sem que ninguém batesse. Capitão Moraes, um ex-militar de inteligência que agora operava como o investigador particular mais implacável da elite brasileira, entrou no escritório. Carregava uma pasta preta de couro rígido. Não fez perguntas sobre o aspecto desgrenhado de seu chefe. Simplesmente caminhou até a mesa de cristal temperado e deixou cair uma pasta grossa. O som ressoou como um tiro no silêncio do escritório. "Foi difícil de desenterrar, senhor Vasconcelos", disse Moraes cruzando os braços. "Alguém se deu muito trabalho para apagar essa mulher do mapa. Não queriam matá-la. Queriam garantir que não pudesse sobreviver." Heitor virou-se lentamente. Seus olhos estavam injetados de sangue. Caminhou até a mesa e abriu a pasta. A primeira página era uma fotografia de Isabela tirada há 5 anos. Sorria com seu uniforme branco impecável. A segunda página era uma fotografia tirada ontem. Isabela saindo pelo beco de serviço do restaurante carregando sacolas de lixo. O contraste era uma punhalada direta no peito. "Explique-se", ordenou Heitor com a voz rouca. "Isabela Rocha não renunciou à sua carreira, senhor. Foi inabilitada. Há exatamente 4 anos e 11 meses. Heitor fez o cálculo mental no mesmo instante, 1 mês depois de ele a abandonar e se casar com Beatriz para consolidar a fusão de suas empresas familiares.
Por quê? Exigiu saber, virando as páginas cheias de selos judiciais e atas notariais. Foi acusada de negligência médica severa e roubo de narcóticos dentro do Hospital Santa Clara. As acusações foram brutais. Segundo o expediente, roubou morfina e medicamentos pediátricos caríssimos do inventário para vendê-los no mercado negro, alterou os registros, colocou em risco a vida de pacientes. Heitor socou o punho contra o cristal da mesa com tanta força que a estrutura rangeu. É mentira! Rugiu, cuspindo as palavras com uma fúria incontrolável. Isabela jamais faria isso. Sua vocação era sua vida. Preferiria morrer de fome antes de roubar uma pílula de um paciente. É uma armação, senhor. Eu sei, senhor, respondeu Moraes com frieza clínica, sem se abalar com a explosão de raiva. E a junta médica também sabia. Naquele momento faltavam provas contundentes. Iam arquivar o caso. Mas então alguém interveio. Heitor paralisou-se. Uma gota de suor frio escorreu por sua nuca. Levantou a vista para o investigador. Quem? Moraes estendeu a mão, pegou um documento do fundo da pasta e o deslizou sobre a mesa. Era uma transferência bancária internacional de R$5 milhões, dirigida à conta pessoal do diretor do Hospital Santa Clara, datada do mesmo dia em que Isabela teve sua licença médica revogada para sempre. O remetente do dinheiro estava claramente impresso no cabeçalho do banco. Fideicomisso familiar Albuquerque. O ar abandonou os pulmões de Heitor. O mundo começou a girar vertiginosamente ao seu redor. Albuquerque, o sobrenome de solteira de sua esposa. Beatriz. Sua atual esposa, a senhora Beatriz Albuquerque de Vasconcelos, gerenciava esse fideicomisso naquela época. Continuou Moraes como se estivesse lendo o tempo. Mas isso não é tudo. A senhora Rocha tentou buscar trabalho em hospitais públicos, clínicas pequenas, até farmácias de bairro. Cada vez que conseguia uma entrevista, o escritório de advocacia da família Albuquerque enviava uma carta ameaçando com processos multimilionários por encobrimento de uma criminosa a qualquer clínica que ousasse contratar ela. Heitor deixou-se cair em sua cadeira de couro. O relatório era uma ata de execução. Beatriz não só a havia demitido, ela a havia caçado sistematicamente, bloqueando cada porta, fechando cada oportunidade, asfixiando-a, até que a única opção que restou a uma das melhores enfermeiras do país foi recolher lixo em um restaurante para não morrer de fome. Por quê? Sussurrou Heitor, sentindo que a garganta se fechava. Por que tanta crueldade? Beatriz já havia ganhado. Eu me casei com ela. O maldito império farmacêutico se uniu. Isabela nunca nos procurou. Por que destruí-la assim? Moraes guardou silêncio por um momento. A expressão de seu rosto, habitualmente de pedra, mostrou um lampejo de genuína compaixão. Passou a última página do relatório. Era um registro médico de emergência de uma pequena clínica periférica, datado de 4 anos e meio atrás. Uma certidão de nascimento. Porque a senhora Rocha não estava sozinha quando você a deixou, senhor Vasconcelos? Disse Moraes em voz muito baixa. A senhora Beatriz descobriu o que você aparentemente ignorava. Isabela Rocha estava grávida, e a família Albuquerque jamais ia permitir que um filho bastardo pusesse em risco a herança e o controle absoluto do monopólio farmacêutico que estavam construindo com você. O silêncio no 40º andar foi absoluto, ensurdecedor. Heitor pegou a certidão de nascimento com mãos trêmulas. Ali estava impresso em tinta preta. Nome do recém-nascido: Davi Rocha. O campo onde deveria ir o nome do pai estava dolorosamente em branco. Heitor fechou os olhos e a imagem de Davi tossindo na escuridão em uma casa com chão de terra, usando um nebulizador improvisado com sobras de lixo médico, o atingiu com a força de um trem de carga. Seu filho, o herdeiro legítimo de todo aquele império de cristal e aço em que estava sentado. Sua esposa sabia. Sua esposa havia financiado a miséria da mulher que amava para enterrar vivo seu próprio filho. Heitor abriu os olhos. A culpa paralisante que o havia dominado durante a madrugada havia desaparecido por completo. Em seu lugar, um fogo escuro, uma raiva assassina e calculada, apoderou-se de cada célula de seu corpo. Levantou-se. Sua postura mudou. Já não era o homem de negócios derrotado. Era um predador a ponto de destruir seu próprio império. Moraes, disse Heitor com uma voz tão fria que congelaria o inferno. Senhor, cancele todas as minhas reuniões. Congele minhas contas bancárias pessoais compartilhadas com Beatriz. Bloqueie seu acesso aos cartões de crédito
e retire seu nome das propriedades imediatamente. Senhor, isso desencadeará uma guerra legal com a família Albuquerque hoje mesmo. As ações da empresa vão desabar. Que desabem, sentenciou Heitor, abotoando o paletó manchado de lodo com absoluta calma. Quero essa família na rua antes da meia-noite. Vou queimar esta empresa até os alicerces se for necessário. Heitor pegou as chaves de sua caminhonete da mesa e caminhou com passo firme para a porta de saída. Aonde vai, senhor? Perguntou Moraes. Heitor parou no batente da porta. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz e perigosa. Buscar o gerente de um restaurante e depois recuperar minha família. O rugido do motor Voito ressoou contra as paredes de cristal do distrito financeiro. Heitor Vasconcelos dirigia como um homem possuído. Atravessou as avenidas exclusivas da Zona Sul de São Paulo, ignorando semáforos e limites de velocidade. Os pneus da pesada caminhonete blindada cantaram violentamente ao frear bruscamente em frente à entrada principal do restaurante. Não esperou o manobrista. Deixou o veículo ligado, bloqueando a entrada dos carros de luxo, e empurrou as pesadas portas de mogno com uma força que fez tremer os cristais. O interior do restaurante estava em plena hora do almoço. Executivos, políticos e mulheres da alta sociedade enchiam as mesas, mas Heitor não viu nenhum deles. Seu olhar escaneou o lugar como um predador procurando sua presa, e então ele ouviu. Vinha do corredor que conectava o salão principal com as cozinhas. Uma voz aguda carregada de desprezo e prepotência. Eu te disse que as mesas da varanda não se limpam com esse pano, sua estúpida, gritava o gerente. Um homem de terno cinza ajustado e rosto avermelhado pela ira. Olhe para você. Dá nojo, fede a rua. Os clientes estão reclamando da sua aparência. Heitor caminhou para o corredor com passos largos e pesados. O sangue lhe fervia nas veias. Ao dobrar a esquina, a cena o atingiu como um bloco de cimento. Isabela estava encurralada contra a parede de aço inoxidável da cozinha. Usava o mesmo uniforme desgastado, segurando uma bandeja pesada cheia de pratos sujos. Mantinha o olhar cravado no chão, suportando o abuso em um silêncio humilhante, apertando os dentes para não chorar. O gerente levantou a mão apontando um dedo ameaçador a centímetros do rosto dela. Se eu voltar a ver você guardando um único pedaço de pão das sobras, você está fora. Você está fora. E eu vou me encarregar de que você não consiga trabalho nem lavando banheiros nesta cidade. Me ouviu, lixo? A mão de Heitor fechou-se em torno do colarinho do terno do gerente, antes que este pudesse tomar ar para continuar gritando. Com um movimento brutal e impiedoso, Heitor puxou o homem para trás, arrancando-o do espaço pessoal de Isabela, e o atirou com uma força aterrorizante contra a porta de metal de um refrigerador industrial. O golpe ressoou em toda a cozinha. As panelas pararam de chiar. Os cozinheiros congelaram em seus postos. O gerente ofegou, com os olhos arregalados de terror ao reconhecer o rosto de um dos homens mais poderosos do país, agora convertido em uma besta furiosa. Senhor Vasconcelos, balbuciou o gerente tentando inutilmente se livrar do aperto de ferro que lhe cortava a respiração. Heitor não gritou. Sua voz saiu baixa, rouca, vibrando com uma ameaça de morte tão real que o ar na cozinha se tornou pesado. Volte a insultá-la. Eu te desafio. Volte a dizer uma única palavra. Eu só estava. Ela é uma funcionária. Tentou desculpar-se o homem tremendo. Era sua funcionária. Interrompeu Heitor apertando o punho até que o rosto do gerente começou a ficar roxo. Acabo de comprar o prédio inteiro, incluindo este maldito restaurante. Você tem exatamente 3 minutos para sair da minha propriedade antes que eu chame minha equipe de segurança e te arrastem pelo beco do lixo. E acredite, vou garantir que você nunca mais dirija nenhuma barraca de comida em sua vida miserável. Saia! Heitor o soltou com um empurrão violento. O gerente tropeçou, caiu de joelhos, levantou-se cambaleando e fugiu correndo para a saída de emergência, pálido como um cadáver. O silêncio na cozinha era absoluto. Ninguém respirava. Heitor virou-se lentamente com o peito agitado, esperando encontrar o olhar de alívio da mulher que acabava de resgatar. Mas Isabela não o olhava com gratidão. A bandeja de pratos sujos havia caído no chão, quebrando a porcelana em 1000 pedaços. Isabela o observava com os olhos arregalados, mas não havia surpresa neles. Apenas um terror puro, primitivo e visceral. Recuou um passo, pisando nos cristais quebrados sem se importar. Sua respiração era rápida, errática. Isabela, sussurrou Heitor dando um passo em direção a ela.
estendendo uma mão trêmula. Todo o poder e a fúria que havia mostrado há um segundo desapareceram por completo. Isabela, por favor. Não. Foi o único que saiu dos lábios dela. Uma negação carregada de pânico. Virou-se e correu. Empurrou as pesadas portas duplas da saída de serviço e saiu disparada para o beco traseiro. Isabela, espera! Gritou Heitor correndo atrás dela. O sol implacável da tarde batia no asfalto do beco, inundando o ar com o cheiro de lixo e umidade. Heitor saiu à luz ofuscante e a viu a poucos metros, tentando desesperadamente abrir o cadeado enferrujado de sua bicicleta velha. Heitor a alcançou em 3 passadas. Pegou-lhe o braço com suavidade, aterrorizado de machucá-la. Solta-me! Gritou Isabela com uma força dilacerante. Virou-se com a fúria de uma leoa acuada e o empurrou pelo peito com ambas as mãos, usando toda a força que lhe restava. Heitor tropeçou para trás, impactado pela violência de sua reação. Não me toque! Não se atreva a me tocar, senhor! Gritava com lágrimas de raiva e desespero descendo por suas bochechas manchadas de suor. Aqui veio? A me humilhar? A ver como eu me arrasto? Já viu no que me tornei. Agora vá embora. Isabela, me escuta. Por Deus, eu sei de tudo. Fui à sua casa ontem à noite, eu te segui. Vi o menino. As palavras foram como um tiro a queima-roupa. Isabela congelou por completo. A cor abandonou seu rosto. Suas mãos enluvadas em plástico amarelo caíram a seus lados, tremendo incontrolavelmente. Abriu a boca para falar, mas o ar parecia não chegar a seus pulmões. Eu o vi, Isabela. Continuou Heitor com a voz quebrada, dando um passo cauteloso em direção a ela, com lágrimas de pura agonia formando-se em seus olhos. Vi o que você faz com as seringas. Vi o remédio que você extraiu. Vi como minha própria empresa está cobrando a vida desse menino. Sei da inabilitação médica. Sei do Hospital Santa Clara. Sei que foi a Beatriz. Isabela fechou os olhos e soltou um soluço abafado que rasgou a garganta de Heitor. Ela cobriu o rosto com as mãos sujas, desabando contra a parede de tijolos do beco. Já não era a leoa furiosa. Era uma mulher destruída, exausta até os ossos por uma guerra que levava 5 anos lutando sozinha na escuridão. Heitor aproximou-se, encurtando a distância, e parou a centímetros dela. Queria abraçá-la, queria escondê-la do mundo, mas sabia que não tinha o direito, não depois do que lhe havia feito. Perdoa-me, sussurrou Heitor. E pela primeira vez em toda sua vida adulta, o homem que controlava um império rompeu a chorar em frente a outra pessoa. Oh, perdoa-me. Eu não sabia. Eu juro pela minha vida, Isabela. Eu não sabia que ela tinha te destruído. Não sabia que tinham tirado sua licença. Isabela levantou o rosto lentamente. Seus olhos vermelhos e inchados o olharam com um rancor frio e profundo que gelou o sangue de Heitor. E de que serve seu perdão, Heitor? Cuspiu ela, com a voz carregada de veneno. Seu perdão não compra o remédio do meu filho. Seu perdão não tira a febre dele. Seu perdão não apaga as noites que tive que dormir na rua morrendo de medo porque os capangas da sua esposa estavam me caçando. Heitor sentiu que o mundo perdia o equilíbrio. Que capangas? Perguntou sentindo um vazio no estômago. Isabela, me diga a verdade. Esse menino, o menino que vi naquela casa de chapa, Davi. O silêncio no beco tornou-se insuportável, rompido apenas pelo barulho distante do tráfego e a respiração entrecortada de ambos. Isabela o olhou nos olhos com o peito subindo e descendo violentamente. Sim, Heitor, disse ela com uma clareza que cortava como um bisturi. É seu. As palavras flutuaram no ar ardente do beco, pesadas e definitivas. É seu. Heitor recuou um passo, cambaleando. A confirmação dita dos próprios lábios da mulher que amava foi um golpe devastador. Os joelhos lhe falharam por uma fração de segundo. Levou as mãos à cabeça, passando os dedos pelo cabelo escuro, incapaz de processar a magnitude da tragédia que havia criado sua própria ambição. Um filho. Tinha um filho de 4 anos. Um filho que vivia em uma casa de tijolo exposto e telhado de chapa, que respirava medicamentos reciclados do lixo biológico, enquanto ele dormia em uma mansão de 40 milhões de reais. Por que não me disse? Perguntou Heitor com a voz quebrada à beira do desespero. Por que não me procurou? Teria deixado a Beatriz. Teria cancelado a fusão. Teria deixado tudo, Isabela. Tudo se me dissesse que estava grávida. Isabela soltou uma risada amarga, seca e carente de qualquer rastro de humor. Eu quis te dizer, respondeu ela.
cravando seus olhos nos dele com uma intensidade aterrorizante. Você se lembra do dia em que me deixou, Heitor? O dia em que me chamou para aquele café elegante para me dizer que nosso romance não se encaixava nos planos corporativos da sua família. Fui a esse encontro com o teste de gravidez na bolsa. Ia te dizer, mas você não me deixou falar. Me entregou um cheque de liquidação emocional e me disse para me manter afastada de você. A lembrança atingiu Heitor com a força física de um chicote, a arrogância de sua juventude, a frieza com que a havia tratado para demonstrar a seu pai que podia ser um líder implacável. Odiou a si mesmo naquele segundo mais do que jamais havia odiado a ninguém. Mesmo assim, tentei te procurar semanas depois, continuou Isabela, sua voz tremendo pela fúria contida. Fui ao seu escritório, fui ao seu corporativo de cristal. O guarda não me deixou passar, e naquela mesma tarde me interceptaram. Heitor levantou a vista de repente, o terror voltando a seus olhos. Quem te interceptou? Isabela abraçou-se como se o calor sufocante do beco de repente se tivesse tornado gelo. Seu olhar se perdeu na parede de tijolos, revivendo o pesadelo que a havia empurrado para o abismo. Uma caminhonete preta igual à sua, sem placas. Me fecharam o caminho quando saía do meu turno no Hospital Santa Clara. 2 homens de terno desceram. Me jogaram à força na parte de trás. Heitor parou de respirar. Seus punhos se apertaram até que os nós dos dedos ficaram brancos. Beatriz estava sentada lá dentro, disse Isabela. E a pronúncia do nome foi cuspida como veneno. Usava um vestido de grife perfeito, óculos escuros e um sorriso que me revirou o estômago. Sabia do bebê. Tinha um relatório médico privado que eu nunca autorizei e tinha uma arma. O coração de Heitor parou. Um dos homens segurou meus braços, continuou ela com a voz baixando de volume, presa no terror da lembrança. Beatriz pegou uma pistola pequena prateada. Me apontou diretamente para o estômago, bem onde meu filho estava crescendo, seu filho, Heitor. E me olhou nos olhos sem levantar a voz. Me disse que se alguma vez tentasse te contatar, se alguma vez respirasse perto do seu mundo, ou mencionasse que esse filho era seu, não me mataria. Me disse que esperaria o menino nascer, e depois o afogaria na minha frente para que eu vivesse com essa imagem, o resto dos meus dias. Um grunhido gutural, escuro e primitivo, brotou do fundo do peito de Heitor. Não era humano, era o som de um homem cuja alma acabava de ser mutilada. A imagem mental de sua esposa, apontando uma arma para o ventre grávido de Isabela, fez o sangue lhe arder com um ódio homicida. Beatriz tirou minha licença médica no mês seguinte. Continuou relatando Isabela, com as lágrimas agora caindo livremente, mas sem abaixar o olhar. Me acusaram de roubo. Fui expulsa do conselho. Quando tentei procurar um advogado público, ameaçaram de morte meu senhorio e me jogaram na rua. Tive que dormir em caixas eletrônicos estando grávida de 8 meses. Tive que esconder Davi debaixo de pontes quando nasceu prematuro. Tudo porque a herdeira dos Albuquerque não queria que bastardos manchassem o nome da empresa. Heitor caiu de joelhos sobre o pavimento sujo do beco. Já não se importava com seu terno, seu status, seu maldito orgulho. Agarrou-se às pernas de Isabela e afundou o rosto na roupa desgastada de sua calça, soluçando com uma força que o sacudia por completo. Perdão, perdão, gemia Heitor, completamente destruído. O peso de suas decisões, o egoísmo, a cegueira, tudo o esmagava. Isabela não o acariciou, não lhe devolveu o abraço. Permaneceu rígida, olhando por cima do ombro do homem que costumava ser o amor de sua vida, agora reduzido a uma casca quebrada no chão do beco. Eu engoli meu orgulho, Heitor, disse ela com uma frieza sepulcral. Deixei que me pisoteassem, limpo mesas, recolho lixo, extraio medicamentos vencidos para que Davi possa respirar mais um dia. Fiz um trato com o inferno para mantê-lo vivo, escondida nos morros onde Beatriz não pudesse encontrá-lo. Isabela deu um passo atrás, forçando Heitor a soltá-la. Olhou para ele de cima, implacável. Por isso te peço que vá embora, Heitor. Não precisamos de você. Nunca precisamos. Sua presença aqui é uma sentença de morte para meu filho. Se Beatriz souber que nos encontrou, ela vai cumprir sua promessa e eu não vou deixar que você enterre meu filho em seus cemitérios de mármore. Isabela virou-se, pegou sua bicicleta velha pelo guidão e começou a caminhar rapidamente para a avenida, deixando-o para trás. Isabela, espera. Heitor levantou-se do chão tropeçando. Seus olhos já não tinham lágrimas.
Agora tinham o brilho frio e letal de um homem disposto a queimar o mundo inteiro. Não vou embora. Esse é meu filho e eu juro pela vida de Davi que vou destruir a Beatriz. Vou arrancar a família Albuquerque pela raiz. Isabela parou na esquina do beco. Não se virou, apenas inclinou um pouco a cabeça para lançar suas últimas palavras. Davi não tem muito tempo, Heitor. O remédio vencido já não faz efeito. Os pulmões dele estão falhando. Guarde sua vingança de bilionário. Eu só quero que meu filho respire. E sem mais, Isabela se perdeu entre o mar de pedestres e o tráfego da cidade, deixando Heitor sozinho na sombra do beco. O magnata ficou paralisado por alguns segundos. O desespero transformou-se em uma clareza fria e absoluta. Pegou seu telefone via satélite do bolso interno de seu paletó arruinado. A tela estava manchada de lágrimas e poeira. Discou novamente o número de Moraes, seu chefe de inteligência e segurança. Moraes, disse Heitor com uma voz que não deixava lugar para negociação. Prepare o helicóptero. Quero uma equipe tática de segurança médica em posição e comunique-se com o Conselho Administrativo da Farmacêutica Vasconcelos Albuquerque. Diga a eles que o presidente acaba de convocar uma reunião de emergência esta noite na mansão. Qual é a pauta, senhor? Perguntou Moraes, captando a tensão letal na voz de seu chefe. Heitor olhou o extremo do beco por onde Isabela havia desaparecido. Guerra total. As portas de ferro forjado da mansão Vasconcelos abriram-se em silêncio. A caminhonete blindada entrou a toda velocidade, triturando o cascalho branco do caminho principal e freando a centímetros da fonte de mármore italiano. Heitor desceu do veículo antes que o motor se desligasse por completo. Ignorou os guardas de segurança armados que o olhavam com desconcerto. Seu terno, uma obra-prima da alfaiataria europeia, ainda estava manchado com o barro da favela e a poeira do beco. Seus sapatos de couro deixavam pegadas sujas sobre o impecável chão de granito do vestíbulo. Caminhou diretamente para a sala principal. Beatriz Albuquerque estava sentada no sofá de veludo branco. Usava um vestido de seda esmeralda, segurando uma taça de champanhe cristalino enquanto revisava um catálogo de leilões de arte em seu tablet. A luz dos candelabros de cristal iluminava seu rosto perfeitamente esculpido, frio e inalterável. Ao ouvir os passos pesados, levantou a vista. Sua expressão de desdém foi instantânea. Heitor, pelo amor de Deus, você está arruinando o tapete persa, disse Beatriz com uma voz arrastada e monótona, sem sequer soltar sua taça. Onde você se meteu? Você fede a rua. Diga às empregadas para limparem isso imediatamente. Temos o jantar com o embaixador em 2 horas. Heitor não parou. Caminhou até a mesa de centro de cristal temperado e jogou a grossa pasta preta que seu investigador lhe havia dado. O golpe fez a taça de Beatriz saltar, derramando o champanhe sobre a mesa. O jantar está cancelado, disse Heitor. Sua voz era um sussurro gutural, carente de qualquer emoção humana. Era a voz de um carrasco. Beatriz olhou a pasta, depois Heitor. Suspirou irritada e deixou o tablet de lado. Que drama é esse, Heitor? Se é sobre a fusão com os alemães, já falei com meu pai e concordamos que a presidência será compartilhada. Você não vai fazer birra a estas horas. Heitor inclinou-se sobre a mesa, apoiando ambos os punhos manchados de lodo sobre o cristal, aproximando seu rosto do dela. Abra a pasta, Beatriz. O tom de seu marido era diferente. Não era estresse corporativo. Havia uma escuridão letal em seus olhos que Beatriz jamais havia visto. Com um movimento elegante e lento, ela abriu a capa de papelão preto. A fotografia da certidão de nascimento de Davi estava logo acima e, junto a ela, as cópias das transferências bancárias de seu fideicomisso pessoal para o diretor do Hospital Santa Clara. O silêncio na sala monumental foi absoluto. O som da água caindo na fonte exterior parecia ensurdecedor. Heitor observou cada microexpressão no rosto de sua esposa. Esperava pânico, esperava negação, esperava lágrimas falsas. Mas Beatriz Albuquerque apenas fechou a pasta com calma. Pegou um guardanapo de linho para limpar o champanhe derramado em seus dedos e o olhou diretamente nos olhos. Ora, levou 5 anos para descobrir. Pensei que seu cão de guarda era mais eficiente. O cinismo de suas palavras foi como um tiro a queima-roupa. Heitor apertou a mandíbula até que seus dentes rangeram. Você admite? Grunhiu Heitor, sentindo que o sangue lhe fervia nas têmporas. Admite que destruiu a vida de uma mulher inocente? Admite que apontou uma pistola para o ventre de uma mulher grávida do meu filho? Beatriz levantou-se arrumando o vestido de seda. Não recuou.
Seu filho? Soltou uma gargalhada seca, carente de humor. Por favor, Heitor, esse bastardo não é nada. É o erro de um homem fraco que não sabia onde estava pisando. Quando minha família investiu bilhões para salvar sua patética empresa farmacêutica da falência, não o fizemos para que você terminasse brincando de casinha com uma enfermeira faminta. Era meu sangue. Rugiu Heitor, batendo na mesa de cristal com tanta força que uma rachadura apareceu no centro. Beatriz não piscou. Era um parasita! Cuspiu ela, com os olhos brilhando de superioridade. Uma ponta solta, uma ameaça direta às ações da companhia. Se essa mulher abrisse a boca, o escândalo público teria afundado a fusão antes de começar. Eu fiz o que você não teve coragem de fazer. Limpei sua bagunça. Protegi nosso império. Você deveria estar de joelhos me agradecendo. Heitor a olhou e, pela primeira vez em 5 anos de casamento, viu o verdadeiro monstro com quem compartilhava a cama. Um monstro de gelo e ganância. Você está doente, sussurrou Heitor, endireitando-se lentamente. A fúria explosiva foi substituída por uma calma sepulcral. Sou pragmática, respondeu Beatriz cruzando os braços. E se você acha que este teatrinho vai mudar algo, está muito enganado. O menino continua escondido em seu poço de miséria. Ela continua sendo uma criminosa inabilitada, e eu continuo tendo 49% dos votos no conselho administrativo. Se tentar se divorciar, se tentar reconhecer esse lixo como seu filho, afundarei as ações da empresa amanhã mesmo. Vou te deixar na rua. Heitor não gritou, não a insultou. Simplesmente meteu as mãos nos bolsos de sua calça arruinada. Já é tarde para isso, Beatriz. Beatriz franziu a testa desconcertada pela primeira vez. De que você está falando? Heitor pegou seu telefone e lhe mostrou a tela. Havia um e-mail enviado a todo o conselho administrativo, aos bancos internacionais e aos meios financeiros do país. Enquanto eu vinha a caminho, Moraes executou a Operação Ômega, disse Heitor, desfrutando enquanto a cor desaparecia do rosto de sua esposa. Congelei as contas corporativas, transferi a liquidez dos seus fideicomissos para paraísos fiscais sob meu controle exclusivo. E acabo de vazar para a imprensa os documentos de seus subornos ao diretor do Hospital Santa Clara. Os olhos de Beatriz arregalaram-se desmesuradamente. O pânico, por fim, quebrou sua máscara de porcelana. Você está louco! Isso é fraude! Você vai destruir a companhia. Você vai destruir a si mesmo. Eu construí esta companhia e eu a vou queimar até as cinzas antes de te deixar um único centavo. Sentenciou Heitor, dando um passo em direção a ela, obrigando-a a recuar. Você não tem mais dinheiro, Beatriz. Você não tem mais poder. Seus cartões estão bloqueados. Seus guardas de segurança agora trabalham só para mim. Heitor, você não pode fazer isso. Meu pai vai te destruir nos tribunais. Que tente. Você tem 10 minutos para arrumar seus vestidos de seda e sair da minha casa. Se continuar aqui quando o relógio marcar a hora, deixarei que Moraes te arraste pelo jardim da frente em frente aos fotógrafos que já estão acampando lá fora. Heitor lhe deu as costas, deixando-a tremendo, respirando com dificuldade, presa na ruína instantânea que acabara de cair sobre ela. Caminhou para as escadas principais. A guerra acabara de começar, mas pelo menos havia cortado a cabeça da serpente. Agora só importava uma coisa: Davi. O escritório particular de Heitor no 3º andar da mansão estava às escuras. A única luz provinha dos monitores de sua mesa, onde as gráficas das ações da farmacêutica Vasconcelos Albuquerque começavam a cair em picada após o vazamento do escândalo. Heitor tirou o paletó manchado de barro e o jogou no chão. Desabotoou o colarinho da camisa, sentindo que pela primeira vez em anos podia respirar. Havia detonado uma bomba nuclear em sua própria vida, mas não sentia arrependimento, sentia urgência. Pressionou o intercomunicador de sua mesa. Moraes, em linha, senhor, respondeu a voz metálica do chefe de segurança no mesmo instante. Beatriz foi embora. Abandonou a propriedade há 2 minutos em um táxi, senhor. Os choferes tinham ordens para não levá-la. Ela está histérica. Os advogados do pai dela já estão inundando nossas linhas, ameaçando com ações penais e bloqueios cautelares. Ignore-os. Não me importo com as ações. Quero que localize a melhor equipe de pneumologia pediátrica de São Paulo. Compre o tempo deles. Diga que lhes pagarei o triplo de seus honorários anuais. Prepare o helicóptero no teto imediatamente. Vamos ao morro. Vou tirar Isabela e Davi daquela casa de chapa esta mesma noite. Queira ela ou não. Senhor, o protocolo de extração.
O som estridente do telefone celular pessoal de Heitor interrompeu Moraes. Heitor olhou a tela. Era um número desconhecido. Seu coração deu um salto antinatural. Um calafrio de puro terror lhe percorreu a nuca. Atendeu levando o aparelho à orelha com mãos trêmulas. Alô? Do outro lado da linha, não houve um cumprimento. Apenas o som caótico de alarmes médicos, choros distantes e vozes gritando em um eco esterilizado. E depois a voz dela, quebrada, dilacerada, totalmente destruída. Heitor, soluçou Isabela. Sua voz era um fio de desespero puro. Heitor levantou-se de um salto, jogando a cadeira de couro para trás com violência. Isabela, o que está acontecendo? Onde você está? Ajude-me, por favor. Eu te imploro, Heitor. Ajude-me, suplicava Isabela, arrastando as palavras entre lágrimas incontroláveis. O orgulho que havia mantido intacto no beco havia desaparecido por completo. Ele não respira mais, Davi não respira mais. O mundo inteiro parou para Heitor Vasconcelos. As paredes de seu luxuoso escritório pareceram fechar-se sobre ele. O que você quer dizer com que ele não respira? Fale claro, Isabela. Onde diabos você está? No Hospital Geral Público, o da região central. Ofegava Isabela, mal conseguindo formar as frases. O medicamento, o lixo que reciclei, estava contaminado. Davi teve uma reação alérgica maciça. Os pulmões dele colapsaram. Ele está morrendo nas minhas mãos, Heitor. Meu menino está morrendo. Não deixe que ele morra, Isabela. Rugiu Heitor, sentindo que lhe arrancavam o coração do peito. Correu para a porta do escritório. Estou a caminho. Diga aos médicos para aguentarem. Vou transferi-lo para minha clínica particular agora mesmo. Não há tempo para transferências. Gritou Isabela, sua voz abafada pelo pânico. Ele está entubado, mas o ventilador do hospital não funciona bem. Precisa de Pulmocalm B, intravenoso puro. Uma dose de choque agora ou o cérebro dele deixará de receber oxigênio em 15 minutos. Não tem esse medicamento aqui. É caro demais para um hospital público. Heitor congelou no corredor de sua mansão. Pulmocalm. Seu próprio medicamento, o que ele mesmo havia ordenado fabricar e encarecer. Seu filho estava morrendo asfixiado porque o Hospital dos Pobres não podia pagar a taxa imposta pelo pai da criança. A ironia era uma tortura física, sádica e letal. Me escute, Isabela. Olhe-me nos olhos em sua mente. Davi não vai morrer hoje. Me escuta. Estou indo para lá com as malditas ampolas. Diga aos médicos para mantê-lo vivo com massagem cardíaca se for necessário. Chegarei antes de 15 minutos. Heitor cortou a ligação sem esperar resposta. Correu pelos corredores de mármore de sua casa como um louco, saltando os degraus de 3 em 3 em direção ao terraço. Pressionou o intercomunicador de seu relógio via satélite. Moraes, cancele a equipe médica. Diga al piloto para ligar os motores do helicóptero. Já, senhor. O helicóptero está pronto, mas o espaço aéreo. O espaço aéreo. Ligue para os laboratórios centrais da empresa, no Parque Industrial. Ordene que desçam ao heliporto 3 caixas de Pulmocalm B, intravenoso puro. Vamos pousar, recolher os frascos e voar diretamente para o telhado do Hospital Municipal Central. Houve um silêncio de 2 segundos na linha. Um silêncio que a Heitor pareceu uma eternidade letal. Senhor, temos um problema grave, respondeu Moraes. A voz do ex-militar, sempre estoica, agora soava tensa e urgente. Não há problemas hoje, Moraes. Meu filho está morrendo. Ordene aos laboratórios que coloquem o medicamento na rua. Não posso, senhor. E o senhor também não. Heitor empurrou a pesada porta de aço que dava para o terraço. O vento violento das hélices do helicóptero o atingiu no rosto, mas as palavras de seu chefe de segurança o paralisaram no umbral. O que você está dizendo, Moraes? Eu sou o presidente desta empresa. Já não, senhor. Respondeu Moraes sobre o barulho das turbinas. Os advogados da família Albuquerque agiram mais rápido do que pensávamos. Acabaram de interpor uma ordem de restrição federal. Como o senhor congelou os ativos compartilhados sem uma ordem judicial, Beatriz convenceu um juiz de plantão de que o senhor está sofrendo um episódio de instabilidade mental e tentando sabotar a fusão. O coração de Heitor bateu com tanta força que ameaçou quebrar suas costelas. O que isso significa em termos simples, Moraes? Fale. Significa que o juiz congelou todas as suas credenciais de acesso, senhor. As portas dos laboratórios centrais acabaram de ser bloqueadas eletronicamente. Os guardas do Parque Industrial têm ordens federais para não deixá-lo entrar, nem a mim, nem ao helicóptero.
Os inventários de alta especialidade, incluindo o Pulmocalme, estão sob cadeado legal. Se pousarmos lá e tentarmos tirar uma única ampola, os guardas têm ordens de abrir fogo. Heitor olhou o helicóptero preto brilhante que o esperava. Seu dinheiro, seu poder, seus contatos, tudo havia desaparecido no ar no momento exato em que a vida de seu filho dependia disso. Beatriz lhe havia armado uma armadilha perfeita. Não só ia destruí-lo financeiramente, ia deixar que seu filho morresse asfixiado enquanto ele olhava de fora de seus próprios laboratórios. O relógio corria. 13 minutos. Heitor apertou os dentes sentindo o sabor metálico do sangue na boca. Diga ao piloto para decolar, Moraes. Senhor, eu o advirto. Se pousarmos nos laboratórios vão nos prender antes que possamos tocar as caixas. Não temos autoridade. Não precisamos de autoridade, Moraes, grunhiu Heitor, caminhando para o helicóptero sob a tempestade de vento, com o olhar de um homem que já não tinha absolutamente nada a perder. Precisamos de poder de fogo. Diga à sua equipe tática para carregar as armas. Vamos assaltar nossa própria empresa. O helicóptero bimotor cortou o céu noturno de São Paulo como uma lâmina preta. Abaixo, as luzes da cidade se difumavam em um mar de neon e sombras, mas Heitor Vasconcelos não olhava pela janela. Seus olhos estavam cravados no cronógrafo de seu relógio de pulso. 9 minutos. Esse era o tempo exato que restava ao cérebro de Davi antes que a falta de oxigênio causasse um dano irreversível, ou, pior ainda, a morte clínica. 9 malditos minutos. Mais rápido. Rugiu Heitor pelo fone de comunicação, sua voz competindo com o ensurdecedor estrondo das turbinas. Force os motores. Não me importo se os queimar. Estamos no limite, senhor, respondeu o piloto suando frio, enquanto manobrava a pesada aeronave esquivando arranha-céus. Visualizo o parque industrial, mas as luzes do heliporto dos laboratórios centrais estão em vermelho. Ativaram o protocolo de exclusão aérea. Através do para-brisa da cabine, Heitor viu o imponente complexo de cristal e aço preto que abrigava o coração de seu império farmacêutico. Os alarmes estroboscópicos piscavam furiosamente no terraço. E pior ainda, sob as luzes de emergência, um esquadrão tático de segurança privada estava posicionado em formação de combate ao redor da pista de aterrissagem. Usavam coletes à prova de balas, capacetes balísticos e rifles de assalto apontando diretamente para o céu. Seus próprios homens, comprados e controlados agora pela Ordem Federal de Beatriz. Pouse, ordenou Heitor desabotoando o cinto de segurança. Senhor, eles têm autorização para abrir fogo se tocarmos a pista, gritou o piloto aterrorizado. Moraes, sentado em frente a Heitor na cabine traseira, engatilhou sua submetralhadora compacta com um estalo metálico e letal. Seus 4 homens de elite fizeram o mesmo em perfeita sincronia. Pouse essa coisa agora mesmo ou eu mesmo atiro em você, sentenciou Moraes com uma frieza assustadora. O piloto engoliu em seco, fez um giro brusco e deixou o helicóptero cair em picada. Os esquis de aterrissagem golpearam o concreto do terraço, com uma violência que sacudiu toda a estrutura. Antes que as hélices parassem de girar, Heitor chutou a porta corrediça e saltou para o telhado, envolto no vendaval ensurdecedor dos rotores. Parado aí, senhor Vasconcelos, gritou o capitão do esquadrão de terra através de um megafone a 20 metros de distância. Uma dúzia de ponteiros laser vermelhos cravaram-se instantaneamente no peito de Heitor e na cabeça de Moraes. Temos uma ordem de restrição federal executiva. O complexo está sob confinamento. Saia da plataforma e coloque as mãos na cabeça. Heitor não parou. Não levantou as mãos, nem sequer piscou diante dos 12 rifles que lhe apontavam o coração. Caminhou diretamente para a linha de fogo com passos pesados e decididos como um deus da guerra descendo ao submundo. Moraes e sua equipe avançaram flanqueando-o, formando um escudo humano assimétrico com as armas em riste, prontos para desencadear um massacre no terraço de seu próprio corporativo. Atire se tiver coragem, Souza, rugiu Heitor, reconhecendo o capitão dos guardas pelo sobrenome. Atire, e eu juro que mato todos vocês antes que meu corpo toque o chão. Meu filho está morrendo em um hospital público e eu venho buscar seu remédio. Saia do meu maldito caminho. O capitão Souza hesitou. O dedo lhe tremeu no gatilho. Ele trabalhava para a empresa, sim, mas Heitor Vasconcelos era a empresa. A fúria demoníaca nos olhos do magnata não era a de um executivo desesperado,
Era a de um pai disposto a banhar o telhado em sangue. Souza abaixou o cano de seu rifle 1 polegada. Foi o suficiente. Abram caminho. Gritou o capitão a seus homens, fazendo-se para um lado. Os mercenários baixaram as armas, separando-se como o mar vermelho. Heitor passou entre eles sem olhar para trás, seguido de perto por Moraes, chutando a porta de acesso ao cubo dos elevadores. Nível negativo 3. Cofre de refrigeração de alta segurança, ordenou Heitor ao entrar no elevador de cristal. Moraes deslizou seu cartão de acesso mestre. O elevador desceu em queda livre controlada, engolindo os andares em segundos. O silêncio na cabine era agônico. Heitor olhou seu relógio. 7 minutos. As portas abriram-se no subsolo. O ar-condicionado do nível negativo 3 era glacial. Em frente a eles erguia-se uma porta circular de titânio puro de 2 metros de espessura, incrustada em um muro de concreto reforçado. Era o cofre onde se armazenavam os frascos de primeira linha, os protótipos e os biológicos mais valiosos e perigosos do continente, entre eles o Pulmocalm B. Heitor correu para o painel de controle lateral, apoiou a palma da mão direita no scanner biométrico e aproximou seu olho do leitor de retina. Uma luz verde horizontal escaneou seu rosto. O sistema zumbiu. Heitor prendeu a respiração, esperando o habitual estalo das engrenagens de titânio se soltando. Em vez disso, a luz verde piscou e ficou de um vermelho intenso e sangrento. Uma voz sintética feminina ressoou no corredor subterrâneo. Acesso negado. Credenciais biométricas bloqueadas. Fechamento de segurança por ordem do Conselho Administrativo. Código override requerido. Heitor recuou como se tivesse levado um soco na mandíbula. Bateu no painel de cristal com o punho fechado, quebrando a tela em pedaços. Moraes, arrebente essa porta. Ponha 4 nas dobradiças. Gritou Heitor completamente fora de si, com a voz quebrada pelo pânico. Moraes aproximou-se correndo da porta de titânio, examinou a moldura de vedação a vácuo e negou com a cabeça lentamente. Não posso, senhor. Eu te pago para que possa, senhor. Arrebente a porta. Não é a porta, senhor. É o que há dentro, gritou Moraes agarrando Heitor pelos ombros para fazê-lo reagir. O senhor mesmo projetou este cofre. Ele é selado a vácuo termorregulado. Se eu detonar explosivos plásticos para abrir uma brecha, a onda de choque e a mudança instantânea de pressão vão vaporizar todos os frascos de cristal no interior. O Pulmocalm B é um composto instável. Virará pó se detonarmos o cofre. O mundo inteiro desabou sobre a cabeça de Heitor. Ele cambaleou para trás, apoiando as costas contra a fria parede de concreto. Seu próprio gênio, sua paranoia corporativa, sua obsessão por proteger seus bilhões de dólares, acabavam de se tornar a tumba de seu filho. Beatriz sabia. Sabia que ele tentaria entrar à força e sabia que a violência não lhe serviria de nada. Era o bloqueio mestre, uma armadilha da qual não podia sair atirando 6 minutos. O telefone de Heitor vibrou em seu bolso. Ele o tirou com mãos trêmulas. Era uma mensagem de texto de Isabela. Apenas 2 palavras que lhe congelaram a alma. Está cianótico. Apresse-se. Davi estava ficando azul. O oxigênio já não chegava a seus órgãos. Ele estava asfixiando. Heitor fechou os olhos e deixou cair uma lágrima de pura impotência, grossa e pesada, que rolou por sua bochecha suja. Olhou o cofre de titânio. Seu filho estava do outro lado da cidade morrendo, e a cura estava a 3 metros de distância, oculta atrás de uma parede inquebrável de burocracia, vingança e aço. Abriu os olhos. O desespero desapareceu, substituído por uma clareza gélida, absoluta e aterrorizante. Havia uma única chave para abrir aquela porta e lhe custaria tudo o que tinha. Heitor desbloqueou seu telefone, ignorou a mensagem de Isabela e discou um número direto através de uma linha criptografada. Tocou uma vez. Tocou 2 vezes. Na terceira, a videochamada conectou-se. A tela se iluminou, mostrando o rosto de Beatriz Albuquerque. Estava sentada no luxuoso escritório de madeira de cerejeira de seu pai, fumando um cigarro ultrafino. Um sorriso sutil, venenoso e vitorioso, curvava seus lábios perfeitamente pintados de vermelho. Problemas para entrar em sua própria casa, meu amor? Perguntou Beatriz com um tom de falsa compaixão que fez Moraes tensionar a mandíbula ao ouvi-la pelo alto-falante. Heitor não perdeu tempo, não gritou, não a insultou. Cada segundo que gastava em ego era um segundo de oxigênio que roubava de seu filho.
O que você quer? Perguntou Heitor com uma voz plana, morta, segurando o telefone em frente ao rosto no corredor subterrâneo. Diga o preço, Beatriz. Diga o número. O que você precisa para digitar o código em seu sistema e abrir este cofre agora mesmo? Beatriz deu uma tragada em seu cigarro e exalou a fumaça lentamente em frente à câmera. Ora, onde está o leão furioso que me expulsou de sua mansão há meia hora? Onde está o homem que ia queimar meu mundo até as cinzas? Zombou ela inclinando-se para a frente. Você me disse que tinha ficado com tudo, Heitor. Mas parece que esqueceu que o Conselho Administrativo pode anular suas credenciais de segurança se eu demonstrar que você é um risco para a companhia e assaltar seus próprios laboratórios com mercenários armados. Bem, digamos que o juiz me deu razão. 5 minutos, Beatriz. Meu filho morre em 5 minutos. Diga seu maldito preço. Beatriz apagou o sorriso do rosto. Seus olhos se tornaram 2 pedaços de carvão ardente. Tudo. A palavra ressoou nas paredes de concreto do nível negativo 3. Quero seus 51% das ações com direito a voto, ditou Beatriz com a velocidade letal de um tubarão cheirando sangue. Quero a patente exclusiva do Pulmocalme B e de todos os biológicos em desenvolvimento. Quero a mansão da Zona Sul, quero os fundos de investimento nas Ilhas Cayman e quero sua assinatura em uma ata de renúncia absoluta como CEO da farmacêutica Vasconcelos Albuquerque, cedendo o controle total e perpétuo à minha família. Moraes, ao ouvir as demandas, deu um passo à frente alarmado. Senhor, não faça isso, sussurrou o chefe de segurança, rompendo a cadeia de comando. É um suicídio financeiro. Seu patrimônio está avaliado em mais de 4 bilhões de dólares. Vai deixá-lo literalmente na rua. Não terá nem para pagar o combustível do helicóptero de volta. Heitor levantou uma mão, silenciando Moraes no mesmo instante. Não desviou o olhar da tela do telefone. Envie o contrato digital, ordenou Heitor sem que a voz lhe tremesse. Beatriz arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpresa de que não houvesse uma única objeção nem uma negociação. Minha equipe de advogados já o redigiu, disse ela apertando uma tecla em seu computador fora da câmera. Está em sua caixa de entrada. Um contrato inteligente. Assim que o sistema validar sua assinatura biométrica, as ações se transferem e o código do cofre é liberado automaticamente. O telefone de Heitor emitiu um bip agudo. Abriu o e-mail. Ali estava. Centenas de páginas de jargão legal projetadas para despojá-lo de cada centavo que havia ganhado, roubado ou construído nos últimos 20 anos. Toda a sua vida, seu status, seu império, seu poder sobre a vida e a morte, reduzido a um documento PDF. Ele apoiou o polegar sobre o scanner do telefone. Por um microsegundo hesitou. Pensou nas reuniões de conselho, no respeito dos políticos, nos aviões privados e na coroa de rei que carregava na cabeça desde a morte de seu pai. E então lembrou-se da pequena casa de chapa. Lembrou-se dos olhinhos negros de Davi, olhando para ele na escuridão, tossindo sangue. Lembrou-se de Isabela de joelhos lavando lixo. Heitor pressionou o polegar contra a tela validando a assinatura. Transferência concluída. O som de uma notificação no computador de Beatriz foi ouvido na chamada. Heitor acabara de doar 4 bilhões de dólares em 3 segundos. Acabara de se destruir. Um prazer fazer negócios com você, Heitor, disse Beatriz com os olhos brilhando de cobiça e cortou a ligação. Houve um segundo de um silêncio mortal no subsolo. Moraes prendeu a respiração e então claque, claque, claque. Os imensos parafusos mecânicos da porta de titânio começaram a retrair-se. Os alarmes vermelhos apagaram-se, substituídos por uma suave luz branca de hospital. Com um sibilo pesado de descompressão, a porta circular de 2 metros de espessura abriu-se lentamente. Heitor não esperou que se abrisse por completo. Enfiou-se pela fresta, entrando de lado no congelador hiperbárico. O frio extremo a 30 graus abaixo de zero lhe queimou os pulmões ao inalar. Mas não se importou. Correu pelos corredores de prateleiras metálicas cobertas de geada. Fila 3. Seção B. Pediatria crítica. Ali estava uma pequena caixa isotérmica azul brilhante, com o logotipo da empresa que já não lhe pertencia. Pulmocalme B. Intravenoso. Agarrou a caixa com ambas as mãos, sentindo-a mais valiosa que todo o ouro do planeta. Saiu correndo do cofre, empurrando Moraes para os elevadores. Para o helicóptero agora! Gritou Heitor, pressionando furiosamente o botão de subida. Subiram ao terraço como um relâmpago. Heitor saltou dentro da cabine da aeronave antes que os esquis estivessem completamente firmes.
Hospital Municipal Central, ordenou a plenos pulmões, assegurando a caixa azul em seu colo. Restam-nos 4 minutos. Se não chegar em 3, eu te jogo pela porta. O helicóptero decolou em um ângulo suicida, deixando para trás o corporativo de cristal, deixando para trás a fortuna de Heitor, deixando para trás o homem que costumava ser. Enquanto as luzes da cidade passavam a velocidades vertiginosas, Heitor apertou a pequena caixa azul contra seu peito, manchando o logotipo com o sangue e o lodo de seu terno. Havia perdido a guerra corporativa, havia perdido seu trono, mas pela primeira vez em toda sua miserável e vazia existência, Heitor Vasconcelos sentiu-se como um rei. "Aguenta, Davi", sussurrou para o nada, olhando o abismo escuro do céu sobre São Paulo. "Papai está a caminho." O Hospital Municipal Central apareceu no horizonte como um bloco de concreto cinza, feio e deteriorado, iluminado por luzes fluorescentes piscantes que gritavam miséria e abandono. O relógio de Heitor marcava exatamente 2 minutos e 40 segundos. "Não há heliporto, senhor", gritou o piloto pelo intercomunicador, com o terror deformando suas feições, enquanto o helicóptero descia em picada para o denso tecido urbano do centro de São Paulo. "O terraço está cheio de antenas e cabos de alta tensão. Não podemos pousar aí." Heitor inclinou-se pela janela aberta. O vento huracanado lhe batia no rosto, ameaçando arrancar a caixa térmica azul de suas mãos. Abaixo, a avenida principal, em frente à entrada de emergências, estava atestada de tráfego noturno, ambulâncias velhas e barracas de comida de rua. "Pouse na rua", rugiu Heitor, desabotoando seu cinto de segurança. "Desça-o no meio da avenida. Há carros." "Não, senhor. Vamos causar um massacre." "Moraes", gritou Heitor, virando-se para seu chefe de segurança. Capitão Moraes não fez perguntas. Inclinou-se pela porta lateral do helicóptero, levantou seu rifle de assalto e apontou para o asfalto. Disparou uma rajada de 3 tiros para o ar, seguida do ensurdecedor uivo da sirene de emergência da aeronave. O pânico explodiu na avenida. Os motoristas, aterrorizados pelo som dos disparos e o monstro preto de 5 toneladas que caía do céu, pisaram no acelerador ou abandonaram seus veículos. A multidão que esperava fora das emergências dispersou-se gritando. O helicóptero desceu como uma ave de rapina, destruindo os cabos de luz da rua com as hélices. Uma chuva de faíscas elétricas banhou o asfalto. Os patins da aeronave golpearam brutalmente o teto de um sedã abandonado no meio da avenida, esmagando-o por completo para se estabilizar. Antes que o metal terminasse de ranger, Heitor saltou para a rua. Ignorou a dor latejante em seus joelhos pelo impacto. Ignorou os gritos das pessoas. Agarrou a caixa térmica azul contra seu peito manchado de sangue e lodo e correu para as portas de cristal das emergências com a velocidade de um homem que foge do próprio inferno. Moraes o seguia a 3 passos de distância, abrindo caminho aos empurrões entre maqueiros e pacientes. "Isabela!" gritou Heitor ao irromper na sala de espera lotada, onde o cheiro de cloro barato e suor saturava o ar denso. Ninguém lhe deu atenção. O caos de um hospital público na madrugada devorava tudo. Correu para o balcão da recepção, saltando sobre umas cadeiras de plástico quebradas. Um guarda de segurança particular tentou detê-lo. "Ouça, você não pode passar por..." Moraes pegou o guarda pelo colete e o atirou contra a parede sem deter seu passo, deixando o caminho livre. Heitor chutou as portas de batente duplo da área de trauma. O corredor estava cheio de macas ensanguentadas e médicos correndo, e então a viu. Isabela estava ajoelhada no chão de linóleo sujo fora do cubículo número 3. Tinha as mãos cobrindo o rosto, balançando-se para a frente e para trás, emitindo um choro tão primitivo, tão dilacerantemente agudo, que congelou o sangue nas veias de Heitor. Era o som de uma mãe a quem acabavam de arrancar a alma do corpo. "Não, não, Davi, por favor, não!" gritava ela, batendo no chão com os punhos cerrados. O coração de Heitor parou. O relógio marcava 0. Deixou cair seu peso contra a porta de cristal do cubículo e entrou como um furacão. A cena no interior era um pesadelo médico absoluto. Davi estava sobre uma maca de aço enferrujado. Sua pele pequena, que antes compartilhava o tom moreno de Heitor, agora era de um azul acinzentado cadavérico. Seus lábios estavam roxos. Um tubo de plástico rígido descia por sua garganta, conectado a um ventilador manual que um jovem residente bombeava freneticamente com as mãos trêmulas. O monitor de sinais vitais não emitia bipés rítmicos. Emitia um tom longo, contínuo e estridente, uma linha plana.
Um médico mais velho, banhado em suor, retirou as mãos do pequeno peito de Davi e olhou o relógio de parede. Hora do óbito. 3h14 da manhã. Não. O rugido de Heitor sacudiu os alicerces do hospital. Abalou-se sobre a maca, empurrando o médico-chefe com tanta violência que este chocou-se contra as prateleiras de medicamentos, derrubando dezenas de frascos de cristal ao chão. Heitor jogou a caixa térmica azul sobre a bandeja de metal. Abriu-a com mãos que tremiam tão violentamente que se cortou com o fecho térmico. Arrancou um frasco de cristal transparente que continha o Pulmocalm B e uma seringa grossa de grau militar. Afaste-se, senhor, gritou a chefe de enfermeiras tentando agarrar Heitor pelo braço. Chamem a segurança. O paciente está em parada cardíaca. Não podem injetar nada. Moraes entrou no cubículo naquele milissegundo, sacou sua arma regulamentar e apontou para o teto. Ninguém toca neste homem, ordenou Moraes com uma voz que silenciou o pânico. Se ele diz para salvarem a criança, salvam a criança, ou este hospital se transforma em um matadouro. Heitor não ouviu a ameaça de seu chefe de segurança. Não ouviu os gritos de Isabela do corredor. Sua visão se reduziu a uma visão de túnel. Pegou a seringa, cravou a agulha na membrana de borracha do frasco e extraiu 10 ml do composto cristalino. Suas mãos, que haviam assinado fusões de 50 milhões de dólares sem tremer, agora eram incapazes de encontrar a via intravenosa no braço de seu filho. Heitor. A voz de Isabela, rouca e quebrada, soou atrás dele. Ela havia entrado no cubículo. Viu o frasco com o logotipo da empresa. Viu o sangue de Heitor manchando o cristal. Viu a linha plana no monitor. O instinto materno e a precisão da melhor enfermeira do Hospital Santa Clara despertaram de repente sob o terror. Isabela aproximou-se, empurrou suavemente as mãos de Heitor para o lado e pegou a seringa. Não hesitou. Injetou a agulha diretamente no porto intravenoso central que pendia do pescoço de Davi e empurrou o êmbolo até o fundo. O líquido salvador desapareceu na corrente sanguínea da criança. Massagem cardíaca, ordenou Isabela com uma frieza robótica, olhando para o médico residente que continuava paralisado. Faça a maldita massagem cardíaca agora mesmo para que o sangue circule o medicamento. O jovem médico reagiu, colocou 2 dedos sobre o externo de Davi e começou a comprimir 1, 2, 3, 4 vezes. Heitor recuou um passo apoiando as costas contra a parede fria, sentindo que suas próprias pernas já não podiam sustentá-lo. Não conseguia respirar. Cada segundo era uma eternidade de tortura. Olhava a linha verde e plana na tela do monitor, rezando a um Deus em que havia deixado de acreditar há muito tempo. 10 segundos. Nada. 15 segundos. Davi continuava azul. 20 segundos. O silêncio da parada cardíaca dominava a sala. Heitor fechou os olhos preparando-se para a escuridão total, preparando-se para o castigo divino por sua arrogância por Beatriz, pelos 5 anos de abandono. Havia perdido seu império por nada. Havia chegado tarde. E então... Bip. Heitor abriu os olhos de repente. Bip. Bip. A linha plana na tela do monitor arqueou-se formando uma pequena montanha verde. Depois outra e outra. O peito de Davi arqueou-se bruscamente sobre a maca, como se um raio invisível lhe tivesse atravessado a espinha dorsal. Seus pequenos olhos abriram-se de par em par, injetados de sangue, buscando o ar com um desespero selvagem. O médico residente arrancou o tubo da garganta. No mesmo instante, Davi inalou. Foi um som úmido, profundo, rouco, o som mais bonito que Heitor Vasconcelos havia escutado em seus 48 anos de vida. O menino tossiu violentamente, cuspindo fluido pulmonar sobre o avental de Isabela, e depois soltou um choro forte, claro e cheio de oxigênio puro. A cor cianótica começou a desaparecer de sua pele, substituída por um rosado quente e vital. Isabela desabou sobre o peito de seu filho, abraçando-o com uma força protetora, enterrando o rosto em seu pescoço enquanto chorava aos gritos, mas desta vez eram gritos de agradecimento absoluto. Os médicos do hospital público se olhavam uns aos outros incrédulos. Acabavam de presenciar um milagre médico impulsionado por um fármaco que jamais haviam visto em suas mãos. Heitor deixou-se deslizar pela parede até cair sentado no chão sujo de emergências. O homem dos 4 bilhões de dólares, o rei de cristal, escondeu a cara entre os joelhos e começou a chorar em silêncio. Seus ombros tremiam convulsivamente. Havia perdido a farmacêutica Vasconcelos Albuquerque.
Havia perdido sua fortuna, sua casa, seu futuro corporativo. Mas a linha do monitor continuava soando forte, rítmica, imparável. Bip, bip, bip. Heitor sorriu entre lágrimas. Jamais se sentira tão imensamente rico. O amanhecer rompeu sobre São Paulo como um incêndio de luzes laranjas e púrpuras, iluminando o caos urbano. 4 semanas se passaram. O maior escândalo financeiro da década continuava dominando os noticiários. O Conselho Administrativo da Farmacêutica Albuquerque, liderado agora por Beatriz, havia descoberto o presente envenenado que Heitor lhes havia deixado. Sim, ela tinha o controle total. Sim, tinha as patentes, mas Heitor havia esvaziado os fundos de pesquisa e rompido os contratos internacionais antes de assinar sua rendição. Beatriz não herdou um império, herdou uma casca vazia e dívidas bilionárias. As ações haviam caído 60%. A família Albuquerque estava em ruínas, afogada em auditorias federais pelos subornos hospitalares que Heitor havia vazado. Mas a Heitor nada disso importava mais. O ar na zona alta do morro era fresco. O asfalto destruído estava úmido pela chuva da noite anterior. Heitor caminhava pela rua estreita e íngreme da favela. Já não usava um terno de grife caríssimo. Usava umas calças jeans desgastadas, botas de trabalho de sola grossa e uma camisa de algodão xadrez com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Não havia seguranças, não havia caminhonetes blindadas. Carregava em uma mão uma sacola de mercado de plástico cheia de frutas frescas, carne e pão quente. Na outra segurava uma pequena caixa de madeira com um jogo de blocos de construção. Parou em frente à casa da encosta. A mesma parede de tijolo rachado exposto, o mesmo telhado de chapa. Mas agora a porta de metal enferrujado não estava fechada com cadeado. Estava aberta de par em par, deixando entrar a luz limpa da manhã. Heitor espiou. Dentro, a pequena mesa coxa estava coberta com uma toalha limpa. Isabela estava de costas para a porta fritando ovos em um fogão de 2 queimadores. Usava roupas civis simples, o cabelo solto caindo sobre seus ombros. Já não usava o uniforme desgastado, nem as luvas amarelas, nem o peso esmagador do terror nas costas. Ao pé da mesa, sentado no chão de terra limpa, estava Davi. O menino havia recuperado peso. Seus olhos brilhantes e escuros, o vivo reflexo de seu pai, estavam concentrados em brincar com um carrinho de plástico ao qual faltava uma roda. Sua respiração era profunda, silenciosa e perfeita. Heitor bateu suavemente no batente da porta de metal com os nós dos dedos. Isabela virou-se. Ao vê-lo ali parado no umbral sem sua máscara de magnata, um pequeno e tímido sorriso apareceu em seu rosto. A raiva, o rancor e o ódio haviam começado a cicatrizar. Ele havia entregado seu mundo inteiro pela vida de seu filho, e ela sabia. As feridas levariam tempo, talvez anos, mas o muro de gelo havia se quebrado. Davi levantou a vista ao ouvir o barulho. Seus olhos enormes cravaram-se no homem alto da porta. Soltou o carrinho de plástico, levantou-se rapidamente e correu para a entrada com seus passinhos apressados. Heitor soltou as sacolas de comida imediatamente, deixando-as cair na terra. Caiu sobre um joelho, abrindo os braços justo a tempo. O impacto do pequeno corpo de Davi, chocando-se contra seu peito, foi a força mais grande e devastadora que Heitor havia sentido no universo. O menino rodeou o pescoço de seu pai com seus bracinhos finos, enterrando seu rosto no ombro de Heitor, respirando com a força de um furacão vivo. Heitor fechou os olhos e enterrou seu rosto no cabelo escuro de Davi. Inalou o cheiro de sabão barato e de vida pura. Apertou-o contra seu peito com uma força protetora e inquebrantável. As lágrimas voltaram a brotar, mas desta vez eram lágrimas de um homem livre. "Oi, campeão!" sussurrou Heitor com a voz quebrada pelo amor mais puro e selvagem que um humano pode abrigar. Davi separou-se um pouco, olhando-o nos olhos, e lhe dedicou um sorriso imenso, sem um único rastro de doença ou medo. "Trouxe meus blocos, papai", disse o menino apontando para a caixa caída no chão. A palavra papai flutuou no ar humilde da casa de chapa. Não ressoou em corredores de mármore, não foi dita diante de herdeiros corporativos, nem em juntas de acionistas. Foi dita no coração da miséria, onde Heitor Vasconcelos havia encontrado a única riqueza verdadeira de sua vida. Heitor lhe devolveu o sorriso, recolheu os blocos de madeira e tomou seu filho nos braços, levantando-o do chão como se fosse o troféu mais sagrado do mundo. Entrou na casa onde o aroma de café recém-feito e o calor do lar o esperavam.
O Império de Cristal havia caído em cinzas, mas o Império de Sangue apenas começava a ser construído.